Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos no mês da Síndrome de Down e nós preparamos algumas lives esse mês para marcar a data. Bem-vinda, Sil. Bem-vindos. Bem-vindos, professor Jonas, professora Sil também já presente, os dois, nossos convidados. Daqui a pouco vou compartilhar a tela com vocês, um de cada vez. Maravilha. Bom, gente, o tema da nossa live de hoje é sobre os benefícios da musicalização no desenvolvimento e na inclusão. E hoje a gente vai conversar com duas pessoas especiais, que é o professor Jonas Camelo e a professora Sil Vale. Eu sou Lívia Borges, eu sou mãe de Luana Bayomi com síndrome de Down e estou aqui como voluntária da Associação DF Down. Sou diretora secretária e a associação na verdade, uma instituição que tem um histórico bem grande de lutas e conquistas aqui no Distrito Federal, inspirando, ajudando, amparando, né, os direitos de pessoas com síndrome de Down, das famílias. Então, quem não conhece a nossa associação pode entrar no site dfdown.org.br. Quem quiser também colaborar como voluntário, como apoiador, né? Principalmente nesse período de pandemia, que aparentemente parece que os projetos estão todos parados, mas a gente tem ações aí, inclusive da própria musicalização, que a gente fez uma ação bem bacana no ano passado, online, com as crianças, né? Para entretê-las também nesse período de pandemia. Então, a gente vai conversar primeiro com o Jonas Camelo. Vou convidá-lo aqui, compartilhar a tela com ele. Boa tarde. Olá, professor Jonas, tudo bom? Muito bem-vindo. Tudo Bom, bem? para quem não conhece o professor Jonas, ele é um querido da nossa associação, ele é um musicista, clarinetista, né? Professor, e ele é educador também musical. Jonas tem uma novidade para contar para o nosso público, mais para o final da live, né, Jonas? Um resultado do seu trabalho bem bacana. Então, Jonas, a gente está muito feliz que você tenha aceitado começar. A gente, na verdade, é a primeira live que a gente faz aqui nesse canal, exatamente para marcar também o mês da Síndrome de Down. E você e a professora Sil são nossos queridos, né? Então, gostaria de saber assim, um pouquinho de você, da sua trajetória, o que levou você para a música, né, primeiro. Ah, tá. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jonas Ramos, né, Camelo. Então, apesar de eu ter começado na música um pouco tardio, mas não foi falta de vontade, não, foi falta de oportunidade mesmo, né? Eu, desde criança, eu gostava muito de música e queria ter um espaço e tal, mas as coisas não são tão acessíveis assim, principalmente naquela época, né? E então, assim, eu vi cultivando, né, essa vontade de estudar. Foi até então, depois de adulto, já com 22 anos, consegui entrar na escola de música e, como aluno, fui estudando lá, né? E 2 anos depois entrei na polícia e, graças a Deus, a polícia tem um contexto de música, né, músicos profissionais com a sua banda, onde eu pude também participar da banda, né, durante o tempo que eu fui para lá, em 2002, e terminei minha carreira lá como músico clarinetista, né. Nesse final da carreira lá, eu consegui fazer uma pós-graduação, né, estrito sensu, mestrado em educação musical, onde, assim, me abriu bastante as portas, né, para conhecer o, coisas que eu ainda não conhecia, por exemplo, que são muito importantes com a música.
que vocês têm ligação com a música, tem toda uma participação, mas eu não conhecia, apesar de já ter participado de contextos, outros contextos fora da polícia, né? Que nesse intermeio, nesse intervalo onde eu fui para a banda da polícia em 2002 até 2017, que fiquei lá, esses 15 anos, eu pude participar de alguns contextos de projetos sociais, né, fora e tal, e assim, para experimentar justamente, ter experiência, ver qual as formas melhores de conectar as pessoas, né, a música e tal, por essas, por esse viés, né, de educação musical. E, e aí, só no mestrado, que eu pude, assim, me deparar com quão ela com quão a música pode ajudar tantas pessoas, né? Foi aí que eu conheci o pessoal da DFDAO, entre outras instituições que lidam com, com pessoas com Down, né? Mas também com outros vamos dizer assim, outros contextos musicais, né? E até não só terapêutico, mas específicos que lidam com música, né? Do ramo da educação musical. Então, assim, eu sou um grande entusiasta da música, né? E, como eu falei, já trabalhei em alguns contextos que me deram mais vontade ainda de atuar, né? Atuar com mais profundidade, buscando o diálogo com outras áreas, né? Psicologia, e outras áreas especificamente da saúde, né? Para poder dividir um pouco mais de benefício, né? Ou levar benefício através da música às pessoas que por através da música poderão ter esses benefícios, né? Maravilha. Interessante que você falando aí, fui me lembrando da nossa filha quando tinha dois anos. Ela começou, acho que menos um pouco de 2 anos, ela começou a musicalização lá com o Ricardo na UNB, né? E bacana, assim, muitos anos depois, o pai poder ajudar, né, na PMDF a implementar esse projeto de musicalização inclusiva. Então, foi uma realização para nós, embora nós não pudemos usufruir, desfrutar, mas é a satisfação de perceber que algo tão bonito, tão precioso, né, criou raízes, né, e a polícia abraçou, né? Que maravilha, né? É muito, Exatamente. é muito Muito bom. devemos isso aí ao Coronel Marcos aí de Araújo, que nos atendeu quando foi nosso diretor lá, prontamente aí com essa abertura que ele deu para nós da banda ali para fazer isso, então foi maravilhosa essa ideia. E você vê também benefícios não só para a criança, você vê também para os familiares que acompanham. Sim, sim, exato. Nós observamos, né, que mesmo antes do projeto, a gente já sabia isso na teoria, né? Por outros contextos, inclusive lá do Música para Criança, quando eu estava no UNB lá com o professor Ricardo, né? Mas aí, a partir da implementação do musicalização inclusiva na PM, nós pudemos constatar isso mais de perto, né? Com os relatos dos pais responsáveis das crianças e nos respectivos dos relatos que eles traziam, realmente a gente via que tinha benefício não só para as crianças, né, como para os pais também. É interessante, uma coisa que a gente vê assim, dá um norte para os pais, sabe? Às vezes até do que fazer também em casa, com as crianças, sabe? Nas brincadeiras, utilizando, né, aquele aprendizado, porque é um aprendizado para todos, não é só para criança, né? Então, acaba dando o norte. Eu vou ler aqui. Tem várias pessoas já entrando aqui, comentando. Tem o Alexandre, que é fotógrafo, né? Síndrome de Down. Ele está aqui, está dando boas-vindas. Tem várias pessoas. Tem a Giovana Pinelli. Tem um comentário aqui. Silma está aqui também, que maravilha. Silma é outra fã também aqui do trabalho, né? A Cleo Bom, que é a nossa presidente, está aqui através do perfil da filha. Aí a Cléo está comentando aqui, a PMDF, grande parceira nossa, né, na DFDAO, da inclusão e das pessoas com deficiência. É isso. Livre Canto que está comentando, projeto lindo. Alex Duarte está aqui também. Bem-vindo, Alex, que é o outro parceiro querido.
da DFDAO, da inclusão, né, desses trabalhos, desses projetos, né? Jonas, aproveitar e perguntar para você, assim, com a sua experiência, qual é a idade indicada para a gente colocar as crianças na musicalização? No nosso contexto ali da musicalização inclusiva da PM, especificamente é da primeira infância, né, que vem de 1 ano, de 1 a 5, que é justamente onde a gente vai trabalhando de formas mais naturais, né, que vamos assim dizer, desde a experiência sonora musical, vem desde do espaço intrauterino, né, quando está sendo gestada a criança. Então, aí, quanto antes, melhor. Ou seja, então aí, a partir de 1 ano ali, que eles já começam a responder as suas, uma parte, né, desenvolvimento motor e, e também, de forma geral, os desenvolvimentos sensoriais, né? Então, ali no nosso caso, a gente aproveita essa pegada, né, do início da primeira infância ali, de 1 a 5 anos, dividindo em três, no caso lá, a gente divide em três turmas, né? Assim, por exemplo, de 1 a, acho que se me falha a memória, de 9 meses a, a, a 1 ano e 6 meses, aí de 1 ano e 7 a 2 e 6, e de 2 e 7, eu não estou bem recordado, mas a gente divide exatamente as frações que a gente dividiu, né? Mas são 3 fases, que a gente divide por conta de eles fazer as interações, né, entre elas, criança, de uma maneira mais natural. E aí, pena que a gente não, assim, a gente não pode ter, aí não podemos ter ainda uma sequência após os 5 anos, porque rapidamente, é um tempo que passa rápido, de 1 a 5 anos, e aí muitos pais perguntam como é que faz, e a gente fica assim, morrendo de pena de não poder dar sequência, falta de pessoal, falta de recursos humanos, entre outras coisas, né? Mas, assim, é uma coisa que a gente está pensando, né? Está pensado, assim, em parceria, em coisas para dar sequência, né? Sim, sim. Mas a nossa instalação é de 1 a 5. E o que puderem também, contar com a associação da FDAO, né? Que a gente puder fazer. A Ivanete comenta que a música foi fundamental para nossa filha. O projeto da PM foi um grande presente. Exemplo, minha filha aceitava, inclusive, fazer atividades físicas que ela não aceitava com o uso da música. É interessante. E tem o Josias também comentou, todos parabenizando o projeto, né? Professor Jonas, com relação ao desenvolvimento cognitivo, a gente vê que a música e as atividades, né, os ritmos, né, desenvolvem várias habilidades, né, provocam ali novas sinapses, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso tentar. Então, a gente vê que isso é uma coisa que a gente, mesmo de forma rasa, né, olhando assim os contextos empíricos, seja nossos lá ou de outros, os próprios pais, os seus relatos, ou também de contextos científicos mais profundos, vamos assim dizer, literatura científica, tem coisas comuns, né? Por exemplo, quando a gente observa ali que partes rítmicas, né, sensório rítmico de audição, de parte rítmica musical, faz com que ele se manifeste mais naturalmente, né? Então, por exemplo, obviamente, em atividades que a gente coloca acompanhamento ritmo, seja batendo palma, seja fazendo algum gesto dentro daquele ritmo. Então, isso é bem facilmente de encontrarmos, não só na literatura específica, né, científica, sobre a área, como também nos contextos empíricos, onde a gente pode observar que isso, desde idade muito inicial, quaisquer pessoas passam por essas experiências. E as pessoas em desenvolvimento ativo também não é diferente, né? Elas percebem, porque da natureza mesmo do ser, né? Pois a literatura da neurociência afirma que a estrutura genética, a estrutura do tronco encefálico, né, já vem
desde o do início com a estrutura auditiva já pré-estabelecida. Então a gente vê assim, se não fosse tão importante, talvez não se desenvolvesse tão cedo, né? Então assim, e aí fazendo uma analogia aqui como leigo agora, se não, não sou cientista da área, mas fazendo assim uma analogia, obviamente eu entendo e penso e acredito que isso tem toda assim uma razão de ser assim, né? Por isso que faz todo sentido as percepções sonoras, somente musicais, né? Porque assim já vem no inato do ser, né? Então é Interessante. muito bom para as crianças. É interessante isso que você está colocando, e aqui a gente já tem um depoimento da Ivanete dizendo que é imensurável o efeito na vida da filha, né? A ligação com a música. E ela tem certeza que o desenvolvimento da fala e vocabulário, né? Melhorou, na verdade, a partir disso, né? É interessante porque às vezes tem efeitos que você não vai ver de imediato, mas você vai ver a consequência deles ao longo de toda a vida. Às vezes até o ritmo para dança, o ritmo, e quando você internaliza esse ritmo também, a própria percepção da corporalidade, depois essa corporalidade num contexto. Então, como a pessoa se percebe, isso mexe com a autoestima, isso mexe com a facilidade de socializar, que é o que a gente precisa também que as crianças desenvolvam, né? Então, eu vejo isso muito, assim, essa habilidade que vai sendo mexida. Então, às vezes, alguns pais podem ficar um pouco ansiosos, me corrija se eu estiver errada, mas assim, a sensação que eu tenho, que às vezes alguns pais ficam ansiosos, chegam, querem ver às vezes resultados assim, enlaçado, né? E alguns resultados eles aparecem de imediato, mas outros resultados eles são ao longo do processo, sabe? Porque essa formação, esses novos caminhos, essas sinapses que vão sendo trabalhadas, estabelecidas ali, vão ter repercussões lá na frente. Às vezes a pessoa não tem nem noção da consequência, né? Então é bem isso que você falou. Se não fosse tão importante, não era tão primário, né? A aparição, né? No corpo, né? Na biologia, né? Interessante isso. Muito interessante. Exatamente. E nisso a gente vê, inclusive, respostas mesmo ao praticar, propor as atividades, né, pedagógicas ou terapêuticas, assim, se for um contexto terapêutico ou formativo, pedagógico, como é o caso da musicalização ainda, né, a gente vê isso muito claramente, que as respostas empíricas que as pessoas dão às crianças, de um modo geral, e especificamente os Downs também, né? Elas respondem muito bem toda essa expectativa que é criada acerca das afirmações científicas, né? Então faz todo sentido mesmo. E tem vários comentários aqui, e aí a Silma agradecendo e falando também que o filho foi muito bem acolhido no projeto de musicalização da PMDF. E a Ivanete está perguntando que ela gostaria de entender melhor essa relação da música com a integração sensorial. A música com a integração sensorial, né? A Ivanete? Ivanete, É a da Bia, será? Acho que sim, né? A mãe da Bia, será? pode É, ser. pode ser, eu não estou lembrado, mas sim. Bom, Ivanete, as integrações, né, são bastante fortes, né? Por quê? Porque como a gente observa em qualquer contexto, é muito facilmente, inclusive na própria audição passiva, né? Que os especialistas chamam de audição passiva, quando apenas estamos ouvindo a música, né? Isso qualquer pessoa. E é muito mais forte ainda quando as pessoas, ou quaisquer pessoas, estão não só ouvindo, mas exercendo, tá praticando, de alguma forma acompanhando, ou seja, tá atento a essa execução musical, né? Então, assim, e cada vez mais, porque a gente vê que o cérebro, ele atua de forma a concentrar, né? A se concentrar naquela atividade que se está fazendo. E a música, ela tem assim uma propriedade ou propriedades, né, dentro dela, assim, nos sons musicais que fazem com que naturalmente quaisquer pessoa já haja com essa coisa sensorial, né, de responder a um gesto, a um impulso sonoro e muito mais quando isso vamos assim dizer,
vou chamar aqui de como se fosse convencionado, né? É feita uma convenção, que na própria música há várias convenções, né? Então, convenção para as interações, para as formas de comunicação e linguagem, né? Então, isso é uma coisa que talvez eu não sei explicar muito bem cientificamente, mas isso é o que me veio à mente agora de maneira sintética, né? Sintetizando assim as diversas literaturas que eu já ouvi, que eu já observei então, para mim, fica essa síntese dessa forma, assim, que é realmente uma coisa que, inclusive, eu estava até lendo ali, porque eu estou estudando, eu gosto muito dessa área, né, para complementar, e vários estudos do mundo todo afirmam que a música, ela é não tem, segundo eles, não tem nada como a música para fazer, provocar sinapse e, vamos assim dizer, ativações neuronais no cérebro. Não tem outra atividade que possa ser tão importante assim para influenciar e fazer essas conexões. Eu até fiquei, quando eu soube disso há pouco tempo, depois, acho que uns 2 anos, no máximo para cá, eu fiquei que assim com essa clareza, assim, realmente isso, né? Inclusive tem vários vídeos aí na internet que falam e eu já tinha até visto, mas não sabia que era tão assim, mas de fato é. E essas afirmações vêm de pesquisas muito recentes, né, de pesquisadores da área da neurociência, né, através desses exames de imagem, né, onde eles podem observar online, né, a pessoa fazendo uma atividade e eles observando a atividade cerebral. Então é totalmente assim potente, vamos assim dizer. Segundo eles não viram nada tão assim que conecta o cérebro de tal magnitude, né? Com tanta rapidez também, né? O pessoal está comentando aqui, ó, Sil está comentando sobre a aquisição da linguagem, né, que tem essa relação, e a Silma colocou aqui que a música faz muito bem aqui para o Pedro, né, que é o filho dela, que acalma, né, e que ela, quando canta as vogais para ele assimila melhor do que se ela só repetisse sem uma música de fundo, né? É interessante isso, né? Professor Exatamente. Jonas, diga. Não, assim, só para sintetizar, você falando aí esse comentário que a Silma colocou, eu me lembrei aqui justamente, tipo assim, porque os próprios pesquisadores, eles falam que a gente sabe disso, né, que tem áreas mais do cérebro que são mais racionais, outras mais, vamos dizer assim, emocionais e tal. E a música, só para sintetizar, a música, ela, dependendo da permissão que assim que você a afetação, sei lá, a introspecção, né, que a pessoa que está ouvindo for afetada por ela conecta várias áreas, não uma nem outra, sim, várias. Então aí é que entra, né, valores assim, por isso que é tão significativo realmente o trabalho com a música, inclusive para a plasticidade mesmo do cérebro, né, de um modo geral, reabilitações, né? Reabilitações, né? Maravilha. Professor Jonas, eu sei que você fez uma pesquisa muito interessante que resultou num trabalho maravilhoso. Já posso mostrar para o pessoal? Sim, com certeza. Olha, Novidade, gente. Professor é, Jonas, ele fez esse livro, lançamento, né, professor Jonas? Está disponível sim, à venda pelo site da DFDAO, tá? E quem adquirir esse livro vai receber também uma cartilha. A gente envia junto, ou a pessoa pode marcar de buscar, se for aqui em Brasília, a cartilha que a DFDAO publicou. Então, professor Jonas, aqui tem uma preciosidade, porque isso aqui você está falando exatamente da musicalização inclusiva de crianças com síndrome de Down, né? Fala um pouquinho sobre alguns achados nessa pesquisa para o nosso público. então, esse aqui foi o objeto tirado, né, do estudo do mestrado, né, que foi a pesquisa lá do contexto empírico da musicalização inclusiva, na qual a gente tem várias crianças com desenvolvimento atípico, né? Então, começando aí mais pela essa pegada, o porquê da pesquisa com Down, porque realmente no início, ou quando eu
fui fazer esse mapeamento, né, o levantamento da literatura, onde eu pesquisei, eu vi e percebi que tinha mais, apareciam relatos mais de estudos com, com a síndrome de Down, né? Por isso que eu me interessei, né? Então, assim, claro que se eu pudesse pesquisar tudo, eu faria, né? Mas não tem como, né? Não tem como. Então, de início é isso. E a partir dessa pequena pesquisa iniciada no mestrado, que a pesquisa não acaba, né? Ela apenas foi iniciada, a gente pode verificar nos relatos aqui que eles assim, inclusive pegando como base, né? Porque pegando como base muito da literatura que eu busquei. E pouco foram os dados, assim, pouco tempo, né? Porque muitas vezes eu fiz algumas coletas de dados, mas assim, se pudéssemos ter mais tempo, né? Como a maioria dos pesquisadores falam, se a pessoa tivesse mais tempo ou mais, vamos dizer assim, mais ferramentas, mais forma de colher os dados seria talvez mais robusta. Mas a gente pode afirmar que, além da literatura consultada e colocada em organização com os dados que nós levantamos do contexto, nós podemos afirmar que a música, para os nossos pequeninos aí do projeto, afirmou que a gente pode reafirmar isso, né, que realmente eles se interagem muito bem, porque muito da literatura fala que uma das características que os DAO têm, normalmente, principalmente criança, eles são muito introspectivos, não gostam muito de falar, né? Eles não gostam muito de falar, assim, pelo menos boa parte da literatura eu verifiquei isso. E aí, através da música, a gente viu que a música faz com que eles sintam mais à vontade, eles interagem. Então, a gente nem percebe assim que eles, sabe, que eles, a gente viu demonstrado com tanta clareza quando era no contexto musical lá, que então, no geral, eu diria que assim, 90% das crianças com Down que estiveram lá com a gente, nós pudemos observar essa característica, entre outras, né, que é aquela coisa por exemplo, eles têm também uma certa, muitas vezes a literatura diz que boa parte deles tem uma certa dificuldade na pronúncia, na fala, né, e a audição também um pouco, assim, não sei se prejudicada, mas de maneira que a música também os ajuda, né, a não só a prestar atenção, com isso eles prestando atenção, eles podem desenvolver uma formação, né? Vamos assim dizer, uma forma mais fácil de acessar alguns fonemas, né? E com isso, porque a gente sabe que está sincronizado, né? A audição com a fala, né? Então, assim, é um processo que é um só. Então, precisa, e na criança, quando está se desenvolvendo e ela tem, vamos assim dizer, uma característica, um obstáculo assim, então, ela já usa aquele obstáculo naturalmente para não deixar de se desenvolver. E a gente, percebendo isso, a gente faz algumas atividades que auxiliem, né? Auxiliaram bastante. Então, essas duas características eu digo assim, sem consultar a literatura, que é fantástico. Foi onde a gente percebeu e muito mais É a que constatação, né, na prática, né? e se muito mais eu espero constatar em futuras pesquisas, né, que Maravilha, eu, é por isso que a exemplo, gente estou precisa, que buscando. mais pessoas pesquisem, se interessem por esse assunto, né? A Maria Madalena colocou aqui que a música, né, desperta o lado lúdico, aquilo que a gente comentou também, aperfeiçoando a socialização, né? Em todas as áreas da aprendizagem, é exatamente isso. Maravilha, Exato. professor Jonas. A gente está muito contente de tê-lo aqui, de tê-lo no projeto também, enfim. E aquilo que a gente puder fazer em parceria aí também ao longo do ano, nesse período de pandemia, a gente também está aberto, outras lives, enfim, aquilo que as ideias forem fluindo, né? E aí, para quem quiser adquirir o livro, vou passar o preço também para vocês, é o preço super acessível, é R$ 20, tá? Vocês podem, então, mandar um e-mail para o DFDAO, ou podem mandar um direct, uma mensagem aqui para a gente, que a gente envia para todo o Brasil, tá? O frete R$ 10 o frete para qualquer outra cidade, né? E a gente encaminha também essa cartilha, tá bom? Professor Jonas, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, pelo seu interesse em
cooperar conosco, somar com a gente, né, para estimular as nossas crianças, os nossos jovens, né? Muito obrigada mesmo. A gente Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas aí que eu não conhecia e que me despertou muito mais ainda o interesse em fazer música nesse viés de pesquisa, para ajudar as pessoas que realmente é, necessitam, né? Necessitam e sem vaidade elas vão ter todo o benefício que a música pode dar. E o que é bacana é que a gente observa tanto você quanto a professora Sil são entusiastas, né? Vocês amam o que fazem, amam a causa, né? Isso que é bacana, é isso que contagia, né? Faz as famílias se É, sentirem assim completamente acolhidas também por esse amor que vocês têm, né? Então isso transpassa, sabe, na atividade de vocês. Vocês estão de parabéns. Obrigada, professor maravilha. Jonas. Vou chamar agora Obrigado. a Sil. Ok, gente, um abraço. O pessoal aqui está compartilhando também, assinalando. Deixa eu agora compartilhar aqui com a Sil. Professora Sil, muito bem-vinda. Já Ah, que estávamos com prazer. saudade de você do ano Eu passado, né? também. Muita saudade, né? Como é que vocês estão? Pois Todo mundo é, bem? todo mundo bem, todo Que mundo com bom. saudade, né? Também. Coisa boa. Vou apresentar você para quem ainda não conhece, embora a maioria que já são pais, já te conhecem, né? É. Então, gente, a professora Sil, ela é professora de música e literatura na educação infantil e fundamental. Ela é especialista em arte e educação e ela atua na musicalização infantil há mais de 10 anos. A professora Sil esteve conosco no ano passado, fazendo várias lives, né, várias aulas de musicalização infantil. Na verdade, era misto, não era só infantil, que a gente ali não podia dividir, como o professor Jonas falou, né, daquela divisão por faixa etária, mas porque a gente estava numa situação de pandemia, se a gente fosse separar muito ia ficar complicado, né? Aí a gente juntou tudo, né, professora? Assim, foi um desafio, porque a gente botou crianças de diferentes faixas etárias e jovens, né? E como é que Foi foi muito essa interessante. experiência? Como é que foi essa Pois experiência? é. Eu acho que assim, aqui eu tô podendo matar a saudade porque eu tô vendo nomes e o coração até pula mais forte, né? De tanta saudade, assim. Porque a música, a resposta é muito visual, né? Que a gente tem, é muito de toque, de pele, de abraço. E nesse momento a gente não pode fazer isso. Então, quando surgiu essa oportunidade de poder trabalhar com os meninos na tela, eu realmente admito que eu fiquei assim, e agora, né? Porque toda a minha cartada tá ali justamente nas brincadeiras, no toque, né? No sorriso, no olhar, no visual. E ali eu ia ter uma tela, né? Intermediando aquele tipo de comunicação, né? Mas eu acho que é muito daquilo que a gente já conhece, né? As crianças acabam ensinando muito pra gente em todos os contextos, né? Então, muitas vezes eu queria fazer uma brincadeira e alguma coisa, de repente a criança no lado da tela aparecia com uma canequinha. Poxa, aquela canequinha pode se transformar numa luneta, que pode ser um chapéu. Então, assim, a gente acabou encurtando esse espaço, né? E trazendo a saudade para um pouquinho mais aconchegada ali, né? Mais no peito. E foi uma grande oportunidade, inclusive, para prestigiar outros estudos e outras energias, outras vibrações de outras pessoas que também fazem, né, desse estudo, dessa forma de comunicação, é, que se interessam por essa forma de comunicação, né? Então, assim, foi um ganho e um presente que eu pude ganhar o ano passado e que eu pretendo retomar nesse ano, se tudo correr bem. Maravilha, olha, o pessoal tá aqui, ó. A Madalena é a mãe do Ah, Flávio, ela estava na live, ela sim! assistia, eles acompanhavam, né? Querida, Sim, ó, a Cléo também está aqui. O Cleo, pessoal está aqui, ó, cumprimentando. uma querida, todo Várias mundo muito pessoas querido. que amam o trabalho de vocês dois, dando os parabéns. A E gente também.
Então, professora Sil, ó, colocando aqui, a arte cura, exatamente, né? E Com cura certeza. ambos, né? Porque às vezes a gente fica pensando que cura só quem a gente está Não, oferecendo aquele trabalho. Não, o facilitador, o professor, o terapeuta, né? Ele também é curado no processo, né? É lindo isso, né? com certeza, com certeza. Eu acho que é aí que vem essa comunicação, né? Justamente na troca, né? E é uma troca de presentes, na verdade, né? Porque não tem como a gente falar, não, estamos ensinando tal coisa. Não, tudo é descoberta, tudo é novo, tudo é muito bonito, né? Exatamente. E quando ela fala que a música cura, eu acho que é justamente isso mesmo, né? Essa proposta. Eu iniciei meus estudos na musicoterapia justamente por entender que a música traz mesmo essa questão do aconchego, do mais próximo, né? É isso mesmo, ela está certíssima, é isso mesmo. E como você chegou na inclusão? Pois é, na verdade eu venho de uma família muito musical, né? Meu pai, ele ouvia, a gente chamava de músicas orquestradas, e minha mãe adorava, adora até hoje, né? É, samba de roda, músicas, né, de ciranda, essa coisa. Então, a gente cresceu muito nesse ambiente e a música fazia muito parte disso. A música celebrava, né? Todas as festas, todos os encontros. E quando eu vim para Brasília, eu tinha uma outra paixão também, que sempre foi a literatura. E comecei a fazer a faculdade de letras, sempre nesse viés da literatura, que trabalha com as crianças e com jovens, né? Muito alimentada por isso. E foi quando eu conheci, né? Quando eu comecei a fazer a minha pós-graduação lá na UNB, eu conheci o trabalho do professor Ricardo Freire, né? Música para crianças, e comecei a trabalhar lá. E um grande presente, porque a gente encontra pessoas com várias formas de estarem ali, mas sempre com um brilho muito grande nos olhos, né? E foi justamente ali que aconteceu aquela vontade de estar trabalhando com as crianças, né? Com a música para crianças. A partir dali, eu conheci o trabalho da polícia, né? A gente trabalhava com o pessoal ali da PM, caçula, o pessoal todo ali que fazia esse trabalho bonito da polícia. E a gente aplicava isso em sala também, né? Apesar de saber que a música é uma linguagem universal, a gente percebe que o número de crianças com síndrome de Down nas salas de aula de musicalização é um número muito pequeno ainda. E isso acabava deixando a gente, né, um pouco assim, por quê? Né? Se a música tem tanto benefício, se a música, como o professor Jonas falou, né, tanto fonológico, questões cognitivas, motoras, que a gente claramente sabe que isso que a música traz isso. Por que tão poucas crianças na sala, né? Por que tão poucos trabalhos voltados para as crianças nesse sentido? E foi quando eu recebi um presente, né, do professor Ricardo e da professora Sandra, que veio justamente com um trabalho na Upside Down, né, com algumas crianças aí, eu vi a Silma, a gente tá, a Bia, né, com a Ivanete, e a gente formou um grupo de 8 crianças, pesquisando justamente uma música feita para eles, né, e que eles pudessem entrar na escola e sentir que aquele ambiente era para eles, era deles, né? Iam encontrar com as outras crianças e foi um trabalho que a gente fez assim, um curto período, né? A gente fez 8 aulas, 8 encontros, mas a partir dali não tinha mais como voltar para trás, né? Eu acho que foi um ganho muito bacana para mim e a ideia da pesquisa e a ideia de estar trabalhando nesse contexto para mim não podia voltar mais para trás. Era o que eu queria fazer mesmo. Que Desde então, maravilha. é isso. E o pessoal comentando aqui, dando parabéns pelo seu trabalho, a Tragica, depois veio Juliana, Júlia, Adriana, a Oh, Ivanete também falando que a Bia assistiu a última aula ontem novamente. Olha que bacana, né? E ficou super envolvida, porque essas lives, gente, a gente deixa gravado no canal do YouTube da DF Down. Então, as pessoas que são inscritas, que esse é um projeto para os associados, né, da DF Down, e aí você pode assistir várias vezes. Então, como o projeto interrompeu por conta do final do ano,
A gente, inclusive, pode pensar em retomar de novo, a gente precisa retomar, né? Todo mundo querendo. E aí as pessoas podem assistir uma vez por semana, enfim, dentro da dinâmica de cada família, né? Porque para a criança é muito bom, ajuda a fixar também, né? Além de Com estimular, certeza. né? Fixar. A Érica fez um comentário aqui bonito, né? O amor ultrapassa as telas e é muito bom, né? A Com Lulu colocou aqui, certeza. né? Que é lindo ver a conexão de uma criança autista com síndrome, né? Do síndrome de Down, fazer essa conexão. Aí a Cidinha, ó, muito orgulho de minha filha. Ah, mamãe É tá sua aí. mãe, né? Não basta ser mãe, tem que participar, né? Tá Tem que estar certíssimo, dona aí, né? Cidinha. Maravilha. A Cléo também aqui agradecendo, a gratidão, professora Sil. Nos conhecemos no projeto de musicalização da UNB, né? A Gigi também fez Sim, lá. A Érica colocou aqui que o filho dela adora música, foi a recomendação do neuropediatra, né? Enfim, as que etapas, a ótimo. Marcinete comentando aqui etapas da Bia e tal. E a Mônica, vou ler mais uma aqui, a gente passa para outros questionamentos que o pessoal Tá mandou ótimo. antes. Precisamos divulgar muito ainda. Cuido de muitas Sim, crianças com Down e vejo ainda muitas fora da escola. Isso, a Mônica que está comentando isso. Então, a gente com aqui, certeza. uma das bandeiras da Associação da FDAO é exatamente a inclusão, em todos os espaços, né? Então, e a música vem ao encontro, né, dessa demanda. Com Então, até certeza. sobre isso, pegando um pouquinho da tua experiência fora do online, mas também no online, que Uhum. instrumentos, né, você acha que é importante ou que te recomendaria para utilizar, para ser utilizado na musicalização? Para despertar assim, Então, o interesse, né? Eu digo assim, para claro, despertar o interesse, né, das crianças para a música, né? isso. As crianças, elas, quando a gente trabalha com a musicalização a partir dos 6 meses, né, que é quando os pais acompanham as crianças e eles são, né, participam dessas aulas junto, a gente nota que as crianças gostam muito das percussões, né, enfim, do que eu posso pegar na minha mão, né? E chega um determinado momento, as crianças, eu digo, eu sempre brinco com essa questão porque as crianças não se contentam mais que a gente faça música para elas querem fazer a própria música delas, elas querem mostrar forma de comunicação, né? Então, é a minha música, sou eu fazendo a música. E surgem alguns questionamentos, né? A criança de 4 anos, ela está preparada para tocar um violão, por exemplo? Né? Ou a criança que iniciou a alfabetização, ela já está pronta para tocar determinado instrumento? E a gente sabe que algumas pesquisas indicam que a questão da anatomia do instrumento, né, eu falo do tamanho do instrumento, da proporção, do peso, da dificuldade em relação aos dedinhos, isso é muito importante, né? Uma criança que começa a tocar um instrumento e de repente dá conta que tem uma bolha gigante no dedo, ela não vai querer mais tocar aquele instrumento, né? Ela sabe que... Então, eu acho que, primeiramente, a flauta doce, né, tende a ser um instrumento indicado. No entanto, existem algumas pesquisas de crianças com algumas restrições sonoras, onde o agudo da O flauta agudo, né? incomoda e dói, né? A dor é física, então a gente não pode falar, olha, a flauta doce ela é recomendada para todas as crianças. Não, né? Porque existem estudos, enfim, a gente até no Suzuki, enfim, as crianças com algumas restrições sonoras mesmo, incômodos sonoros, né, em relação ao agudo da flauta, por exemplo. E então a gente descobre o ukulele, que é um violão pequenininho, de 4 cordas, que parece um brinquedo, mas ele dá conta de tocar as músicas que as crianças querem tocar com 2 dedinhos, né? E isso foi um grande achado, vamos dizer assim, né? Esse instrumento, que ele é aquele violãozinho pequenininho que cabe no colo da criança e a criança consegue dedilhar. Então, assim, tem sido um instrumento muito querido pelos pais das crianças com 5, 6 anos. A gente fala nessa idade porque está próximo da alfabetização. E é quando a criança já consegue, né, relacionar algumas coisinhas, os dedinhos já estão mais, né, vamos dizer assim, mais maduros, estão amadurecendo os dedinhos. Então, aquela forma no colo fica muito mais fácil. Mas, assim, as percussões continuam sendo grandes, assim,
As crianças têm muita afeição pela percussão, né? O batucar, o apertar, né? O chacoalhar. Então são esses instrumentos, eu acho que a gente acaba indicando para as crianças, né? Até como uma forma, mas assim, todos os instrumentos eles estão ali justamente para a criança pegar, tocar, sentir o som, né? O cheiro do instrumento, tudo muito válido ali, né, naquele momento, a apresentação de uma gama de instrumentos para que a criança possa, nossa, né, se encantar por aquilo. Eu acho que é Você bem usou uma assim. palavra assim especial demais, que é esse encantamento, né? A gente precisa que assim despertar, né, esse encantamento. E a criança, quando você cria o espaço, que a criança sente, né, que o espaço é para ela e que ela pode acessar, que esses instrumentos estão ali à disposição dela, nossa, é só Uma é só grande deixar que a festa, né? criança comanda, a criança acaba depois comandando, ela, né? O pessoal que está comentando, falando sobre inclusão, né? A Amanda Uhum. está falando com saudade de você. A Mônica tinha perguntado sobre o nome do instrumento, Marcelo já respondeu, o ukulele. Inclusive, a Deaf Isso. Down adquiriu vários instrumentos por conta daquelas lives do ano passado, exatamente já esperando o fim da pandemia para a gente voltar às aulas, né, presenciais, né? Mas a gente, na verdade, foi pego também novamente com essa onda, né? E tudo meio que parado, mas os instrumentos já estão na associação, e isso vai ser muito bacana. A Madá está Ótimo. comentando aqui que o Flávio adora batucar. E é interessante, quando a criança se sente livre para experimentar o instrumento, ela se descobre fazendo, criando sons, criando possibilidades, né? Então, isso é muito É. bacana. E é aquilo que a gente tinha comentado no início com o professor Jonas também. A questão da autoestima, né? Como isso também mexe com a autoestima. Com certeza, a criança ali como um sujeito do contexto ali dela mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que é valorização, você ouvir o que a criança está propondo, seja um som, seja cantando, né? As canções sem palavra que a gente acaba utilizando com algumas sílabas, isso é muito legal, né? Isso acaba valorizando um trabalho, né? Tem Sim, todo um sim. sentido. E você também, como professor Jonas, também trabalha com a musicalização desde os primeiros meses até... Ou tem alguma Isso. idade que você trabalhe mais, ou que recomende mais? Isso, na verdade, assim, a musicalização, ela é indicada, a gente fala da musicalização, o ação, né, ela vem da comunicação. Então, desde da barriga da mamãe, né, a gente recomenda para as gestantes, para as puérperas, né, que a gente sabe que é aquele momento de, né, eu estou com o meu filho e eu posso cantar para ele, mas a minha voz é muito desafinada, como é que é isso? Eu tenho plena convicção de que a sua voz é a mais linda para o seu filho, independente de afinação, independente, a voz do seu filho vai ser um passarinho sempre. A sua voz vai ser sempre um passarinho para o seu filho. E então assim a gente recomenda esse trabalho de musicalização, porque a musicalização ela acontece em casa também, né? O pai cantando com o filho, a mãe tocando com o filho, eles dançando pela sala nesse momento de pandemia, onde a gente está, né? A gente tem que fazer da nossa casa um lugar, um palco, uma festa. E então desde muito pequenininhos, né? E eu trabalho com essa faixa etária das crianças. Hoje na escola, por exemplo, eu trabalho até com nível fundamental, as crianças com 11, 12 anos. Mas assim, sempre trabalhei com a primeira infância, recém-nascidos, os bebezinhos, a fase do puerpério, né? Que está ali nos 6 meses, é quando a criança começa mesmo a fazer as aulas de musicalização. E é Mas interessante te ouvindo assim, fica tão claro que é um momento, quer seja na aula, durante, né, a aula de musicalização, quer seja em casa com os pais, é um momento de prazer, um momento gostoso, alegre, festivo, não é um momento de cobranças, nem de regras excessivas, sabe? Porque às vezes algumas pessoas podem querer, às vezes, que o filho já saiba tocar o instrumento, né, saiba acompanhar uma determinada música e tal. E não é essa a finalidade, né? Não é esse, né? É deixar experimentar mesmo, brincar mesmo, e nunca dizer que a criança não sabe tocar. Porque se não sabe, a criança começa a registrar, então ela começa a criar um limite para ela
que vai depois inviabilizar ela realmente se apropriar às vezes, porque às vezes ela pode aprender um instrumento, por que não? Senão, aí vem o nosso preconceito, é bem dentro da tônica do que o Alex Duarte trabalha muito, né? Para a gente tirar essa visão que é bem capacitista mesmo, né? De que o outro não vai aprender nunca, então ele vai fazer só barulho. Entende assim, sabe? Às vezes alguns pais falam, não, ele não sabe tocar ainda não, faz só barulho. Gente, pelo amor de Deus, não falem isso, né? Você concorda, Sil? A Com gente não certeza, pode, né? né? Senão É até inibe, uma né? forma. E eu acho que assim, muitas vezes é uma forma de proteção, né? A gente vê nas aulas, então a gente distribui os instrumentos, né? Sentava sempre no chão, que eu acho que o chão é o nosso palco mesmo, né? Para a criança poder se soltar e para a criança poder partilhar outros colos e outros espaços. E muitas vezes a gente estava distribuindo alguns instrumentos, quer seja um pandeiro. Então, imediatamente o pai, né, ele quer que a criança toque bem. E ele segura a mão da criança e tum, 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 tum. Vamos lá, meu filho, vamos lá. E, né, na esperança de que na esperança de que o som vai ser muito mais bonito, né? E o som tem que ser perfeito, né? E várias vezes, assim, eu já presenciei cenas das crianças falando, eu sei fazer, né? Então, deixa que eu faço, deixa que eu te mostre como é que eu faço. E isso é muito legal, né? Porque é uma aprendizagem para o pai e para a criança também, né? Não é aquela coisa do Exato. julgamento, né? Eu acho que, É. olha, você está tocando errado, você está, né, tá desafinando, que é isso, né? A gente Tirar está a partilhando ali. ideia, né? Tirar a ideia do erro e dessa expectativa, porque às vezes os pais ficam ansiosos, né? Que o filho já corresponda a essa expectativa deles. Então, realmente, diminuir um pouquinho isso, fazer com que aquele momento seja um momento de encontro também entre os pais e as crianças, né? Que é Com o que a gente também. certeza. É muito semelhante, sim, o que a gente trabalha com literatura, sabe? Assim, e você, aliás, você concilia as duas coisas, né? A literatura e a música, né? Então, olha que bacana, porque o momento da leitura também com os filhos tem que ser, assim, um momento lúdico, gostoso, despertar o encanto, né? Por essa viagem da imaginação, o lúdico, né? E não aquela cobrança que a criança não pode ficar corrigindo a criança o tempo todo, que a criança leu errado, né? Mesmo, Com eu me lembro, certeza. eu me lembro, Luana, minha filha, quando ela começou a ler, ela passava o dedinho nas palavras, às vezes ela pegava o livro de cabeça para baixo, mas ela estava lendo. E eu não podia dizer para ela, óbvio, que ela não estava lendo, não, porque ela estava lendo, era o primeiro exercício dela, né, com o Claro. livro, né, porque ela nos via lendo e ela queria ler também, então a gente sempre estimulava, colocava. Então, para os pais não ficarem preocupados, né, ansiosos com isso, porque senão inibe, né, Sil? Com certeza, né? O tal espelho que a gente fala, né? Das movimentações que a gente propõe, dos reflexos que a gente acaba projetando, né, no outro. Então, sempre muito positivo. Eu acho que essa coisa da gente mostrar para as crianças, olha esse livro aqui, né? Deixar que ela Exato. contemple justamente, deixar que ela, Isso. né? Eu acho que deixar muito à vontade para que as coisas Explorar, acabam né? surgindo. Elas surgem ali, né? As coisas vão Explorar. surgindo. Com Exatamente. certeza. Teve uma pergunta aqui, Sil, acho que foi da Madá, que ela colocou assim sobre a musicalização então para adulto, porque a gente tem também já vários adultos, né, com síndrome de Sim, Down e também independente, né, de ter síndrome de Down, pessoas de uma maneira geral que às vezes procuram até a musicalização para reabilitação, né? Mas independente do contexto de reabilitação ou não, gostaria que você falasse um pouquinho assim no geral, sabe assim, o benefício também da musicalização para essas situações, né? Essa certo. Ah, faixa que legal. etária. Como você contou, a gente, no nosso grupo, esse último grupo que a gente fez, né, com as aulas online, a gente teve a grata participação, né, de jovens, né? Isso é muito bacana, porque o olhar que a gente tinha para, de repente, né, às vezes eu me via falando, mas se eu for cantar uma música do cancioneiro, será que eles vão gostar da proposta, né? E foi ali no TET que eu percebi que era gostoso, né? Que a gente podia fazer aquele momento gostoso. E não há, eu acho que não tem como não me associar às lembranças, porque muitas vezes as crianças já estão incomodadas, estão cansadas, a sala estava cheia, né, de famílias envolvidas, e os pais curtindo demais ali, dançando, né, e cantando, e a gente percebe que aquele é o momento feliz para eles também. Então, quando a gente fala sobre a musicalização, a gente fala sobre famílias, né? É um trabalho realizado entre famílias. Por quê?
mesmo nas aulas online que a gente faz, a gente pede a presença do adulto em casa. É importante, né? Não tem como a gente não... e acaba sendo seu parceiro ali, olha, agora nós vamos precisar do papai e da mamãe para te darem as mãos, porque nós vamos nos transformar em um barco, né? Então a presença do adulto ali, que muitas vezes está travado, com medo, será que eu consigo? A criança acaba te derretendo ali na frente. Papai, eu quero sua mão, me dá sua mão aqui para fazer junto, né? E pronto, tá tudo resolvido. Então, a gente ouve muitos pais e muitas mães falando, olha, comecei a tocar violão depois que a minha filha entrou na musicalização, porque Olha ela me isso. pediu, né? E é muito Aham. comum isso, né? E é muito comum. Uma coisa que ficou para trás, meu violão estava pegando uma poeira lá dentro do armário, minha filha descobriu que estava lá no armário, ela me fez tocar, e aí? E aí que foi um presente que você ganhou, né? E aí que é tudo muito legal. Olha aquilo que a gente estava falando da cura, né? A cura do adulto através da criança, né? Por meio da música, né? Olha que Com bárbaro isso. certeza, né? Com certeza. Eu E, acho e que é bem isso que você estava falando, às vezes o adulto também, com toda essa expectativa que ele tem por, às vezes, alguma frustração até do passado, joga isso na criança. E quando ele percebe que aquilo é dele, ele não pode jogar na criança, de repente ele se abre até para o convite que a criança faz para ele, para viver o simples, o lúdico, não ter esse medo de errar, né? Porque às vezes isso com trava demais, certeza. né? Com Vou fazer certeza. Os dias têm estado tão difíceis, né? Então eu acho que muito. a criança traz essa docilidade pra gente, né? Liberta, né? Olha Com que certeza. interessante. A Leite está comentando aqui que a Juju está assistindo aqui a nossa live Oi, super Juju! concentrada, né? Que Oi, Juju. gostoso! Bacana, né? Então a gente tem aqui vários pais, várias pessoas com síndrome de Down assistindo a nossa live. E a gente fica muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, de ter sido parceiro nossa, né, no ano passado e que a gente quer continuar essa parceria aí para esse ano. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né, nessa pandemia, voltar, de repente, às aulas online. Então, pessoal, também fiquem atentos à nossa divulgação para quem quiser participar das aulas de musicalização. Então, possivelmente a gente vai retomar, né, Sil? Ainda que Isso. online, né? Até poder vir a ser presencial. Então, fiquem atentos, se associem na associação, porque esse é um projeto exclusivo para os associados e a gente quer que a nossa associação cresça e possa fazer mais projetos bonitos como esse para poder, inclusive, beneficiar mais pessoas, né? Essa é a nossa ideia. Com Sil, muito certeza. bom ter você aqui, Eu ter você no agradeço. projeto, ter várias pessoas aqui também que entraram, bacana, gente, todo mundo aqui dando parabéns, até minha mãe, sua mãe entrou no live, até minha mãe entrou no live também. Ó, tá vendo? Delícia, As né? Delícia. mamães. As mamães. Isso é outra coisa, né, Sil? Esse apoio das famílias, sabe? No trabalho da gente, na convivência com as crianças também. Isso é fundamental, sabe? Essa É um rede de apoio, né? diferencial. É Com diferencial, certeza. sabe? Com Ajuda certeza. demais, demais mesmo. Sil, quer deixar mais uma mensagem para o pessoal? O Jonas também está aqui agradecendo. Ó. Quero agradecer a Obrigada, todos que Jonas. participaram da live maravilhosa, especial, professora Silvália, DF Dow e na pessoa da Lívia. Deus abençoe a todos. Luaninha também. Amém. A minha mãe está falando que a Luaninha está lá assistindo a live com ela. Olha que bonitinho. Ela mandou uma mensagem para você que passou aí. Oi, mamãe. Ah, foi, eu não vi. Oi, Sim. Lulu. Ai, Sil, quer deixar mais uma mensagem para o pessoal? E a gente vai se Eu queria deixar despedindo. um grande abraço para vocês, né, meus parceiros, que me deram essa super chance de poder aprender e me inspirar cada dia mais com vocês. A Lívia é sempre essa delicadeza, essa pessoa pronta a abrir os braços e te acolher. Cleo, Ivanete, Silma, eu não vou falar o nome de todos, porque certamente não vou me lembrar, mas assim, deixar um grande beijo para vocês, porque assim, eu acho que essa parceria que engrandece os nossos dias e faz tudo ficar ainda mais bonito. Mas cantem com seus filhos, dancem, brinquem, toquem panela, né? Porque eu acho que a alegria, ela contagia, né? E a musicalização tá nisso aí. É só isso mesmo. Um beijo para vocês. Maravilha, gente. A gente vai Obrigada, amor. salvar a live, assistam. E estejam em contato com a gente que a gente vai dar notícias sobre a musicalização, tá bom? Tá, joia. Obrigada mais uma vez, Sil. Obrigada, Obrigada. pessoal. Cuidem-se bem. Todos.